Momento do Discipulado. O nosso trabalho de edificação, e o discipulado está incluído nisto, visa uma casa espiritual para Deus. A casa espiritual para a habitação de Deus é mencionada pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,5. Todo o nosso trabalho na igreja, a finalidade de Deus nos chamar é para a gente trabalhar, não é para ficar parado, apático, assistindo reunião de igreja. Nós não somos chamados para ficar só assistindo reunião de igreja. Nós somos chamados pelo Senhor para trabalhar. O nosso trabalho essencialmente é espiritual. Claro que o trabalho material também é necessário. A gente limpar o salão e arrumar as cadeiras e a gente botar o som para funcionar quando é o salão de muita gente. Esses trabalhos materiais também são necessários, mas são passageiros, terrenos. O trabalho que fica para a eternidade é o trabalho espiritual, de edificação de uma casa espiritual em que Deus habite. A casa espiritual são os crentes sinceros, compromissados, adorando a Deus, cultuando a Deus, louvando, glorificando a Deus e testemunhando do Senhor para os de fora. E em oração, na intercessão, clamando a Deus pelos que estão à sua volta, as autoridades do seu lugar, do país. Esses são trabalhos em que Deus quer ver os seus envolvidos. Todo aquele que é do Senhor tem que trabalhar. Quem não trabalha não terá salvação. O apóstolo Paulo coloca isso muito bem no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu lancei o fundamento, que é Jesus, e cada um edifica, mas cada um veja como está edificando. Porque há alguns que estão edificando e o que eles estão fazendo vai ser destruído e consumido pelo fogo. Mas é necessário a gente trabalhar com material bom que dure pela eternidade, trabalhar com vidas, edificar vidas, pessoas, e não edificar aparências, edificar reuniões, edificar templos. Esse trabalho é necessário só aqui na terra, porque tudo vai ficar aqui, mas há um trabalho que é eterno nos seus frutos e resultados. É o trabalho de edificação. E começa com o discipulado. Cada pessoa que vem para o nosso meio, nós vamos ensinar que ele não vai ficar solto, assistindo a reunião que ele quiser, e, enfim, achando que pertencer à igreja é só ficar assistindo a reunião. Nós vamos ensinar a trabalhar e colocar cada pessoa no seu lugar. Esse é o trabalho da liderança, colocar cada pessoa para fazer o seu trabalho. Cada um veja como edifica. E existe o teste, que é o fogo, que vai provar o resultado do seu trabalho. Se o seu trabalho foi só aqui para a terra, dinheiro e coisas materiais, isso tudo vai ser queimado pelo fogo do juízo. Mas se o seu trabalho for em vidas, discipulando, edificando vidas, vai permanecer por toda a eternidade. O discipulado é o princípio da edificação. A gente discipula uma pessoa nova para ele aprender o que é ser um cristão. Depois que ele cresce, se torna já maduro, ele tem que caminhar com as próprias pernas, não vai ficar dependente a vida inteira do seu líder. Não, ele já é maduro, assume um dom que Deus lhe deu, um ministério, uma função, um trabalho, e vai contribuir para a edificação dos outros irmãos também. Assim, cada um que trabalha na edificação vai ajudar a colocar cada pessoa no seu lugar. É algo muito bonito aos olhos de Deus, um corpo funcionando bem.
Cada membro tem uma função, todos se unem, tem amor, a presença de Deus pode estar ali, o Espírito de Deus tem liberdade de agir e atuar, e de vez em quando a glória de Deus se manifesta ali. Isso é o prazer de Deus, ver um corpo que funcione. Não importa se ele é grande ou pequeno, se são muitas pessoas ou poucas pessoas, ele tem que funcionar. E esse trabalho de edificação é o que a liderança deve estar empenhada em fazer. Reconhecer cada pessoa, valorizar cada pessoa, ajudar cada pessoa a ficar livre de seus pecados e de suas culpas, ajudar cada pessoa a entender o seu caminho de obediência, ajudar cada pessoa a exercer o seu ministério, a sua função, o seu trabalho no corpo, e assim uns trabalhando para os outros. A pessoa não vai ficar dependente a vida inteira. Um corpo funciona com a participação de todos os seus membros. Nós temos que visar isto. Todos os membros precisam achar o seu lugar e uns ajudarem os outros. No início, a gente precisa ensinar tudo. Mas depois de algum tempo, a pessoa já amadureceu, não vai ser mais como criança, um novo discípulo. Ele espera-se dele que já esteja maduro, atuando, ajudando os outros, servindo os seus irmãos, fortalecendo a fé de seus irmãos, indo buscar os mais fracos, ajudando os desanimados. Isso é trabalho que a gente faz, além da oração, a adoração, são trabalhos espirituais. Quando a gente está assim, Deus tem prazer em estar no nosso meio. A finalidade da edificação é que a igreja seja uma casa bem edificada para a habitação de Deus em espírito. Você consegue entender isto? Quando lemos no Antigo Testamento o trabalho que Salomão teve de administrar, ele pessoalmente não trabalhou nem em uma pedra, nem tijolo, nem nada, mas ele administrou tudo com muita sabedoria para a edificação daquele templo que seria grande, e foi uma edificação maravilhosa. O texto de 1 Reis 6:7 diz que a casa, aquele templo de Salomão, era edificada com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Foi algo muito lindo, bem planejado, cada coisa no seu lugar, sem fazer barulho, sem ruído, sem briga, sem disputa, sem atrito entre irmãos. Quando nós crescemos espiritualmente, nós crescemos no fruto do Espírito, que, entre outras coisas, inclui a mansidão. Nós não batemos boca com ninguém, não ficamos discutindo. Nós somos servos dos irmãos. A pessoa madura espiritualmente é mansa. Moisés era o varão mais manso sobre a terra. Jesus era manso. Vinde após mim, sou manso e humilde de coração, Jesus diz. E ele ensina que a mansidão é fruto do Espírito Santo. Quem já amadureceu é manso, não fica atritando com ninguém, não fica criticando, falando dos outros. Ele quer adorar a Deus, servir aos irmãos e ser servo dos irmãos, ajudar. Ele não vai ficar fazendo barulho de martelo, marreta, batendo. Isso é maturidade espiritual que nós devemos visar. Isso uns com os outros e todos. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção, nesse plano de estarmos servindo aos irmãos, reconhecendo cada irmão, cada irmã que Deus nos dá, trabalhando para o crescimento espiritual de cada um, ajudando aqueles que se enfraquecem, indo buscar aqueles que se afastam, promovendo a concórdia entre irmãos e não o contrário, não divisão. Promovendo o acordo, a gente vai servir aos irmãos, não vai bater boca, discutir, não vai dividir. Isso são marteladas e marretadas na edificação. Nós vamos edificar com amor, com a atuação de servos
para que os irmãos sejam edificados também. Esse é o trabalho que Deus quer, e a aprovação desse trabalho traz a Shekinah de Deus, a presença de Deus ali. Nós estamos edificando um corpo de pessoas para que Deus tenha prazer em estar no nosso meio. Seja um grupo pequeno ou grande, que Deus tenha prazer em estar no nosso meio. Entenda isso e caminhe nessa direção.